Bem, meus queridos irmãos, vamos continuar aqui com a segunda parte do duelo, né? A paz, o amor de Jesus Cristo aqui junto conosco. Então, vamos continuar o duelo. Que opinião terão a meu respeito? Vocês costumam dizer, se recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vocês, os homens atrasados, o censurarão, mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que age de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflita um pouco, por uma palavra dita, muitas vezes jogada no ar, ou inofensiva da parte de um de seus irmãos, seu orgulho se sente ferido, e respondem de maneira azeda e depois com uma provocação. Antes de chegar o momento decisivo, perguntem se agem de modo cristão. Que contas ficarão devendo à sociedade se a privarem de um de seus membros? Pensem no remorso por ter roubado de uma mulher, seu marido, a uma mãe, seu filho, ou filho, seu pai e seu amparo? Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é mais horroroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seu erro, que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quando ao ofendido concordo que às vezes pode se julgar gravemente ferido, seja em sua pessoa, seja com relação àqueles que são mais caros. O amor próprio não é somente o que está em jogo, mas o coração está ferido, sofre, mas além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar infâmias, será que morto este a afronta, qualquer que seja, e deixa de existir? O sangue derramado não causa mais impressão que um fato que, se falso, deve cair por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Só resta, portanto, uma satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que muitas vezes deixa, já nesta vida, causticantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a essa máxima: não façam os outros que não gostariam que lhes fossem feito. Então, desaparecerão todas as causas de deserções e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo contra povo. Francisco Xavier Bordelx, 1861. O homem do mundo, o homem feliz que, por uma palavra chocante, por uma causa insignificante, brinca com a vida que veio de Deus, brinca com a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, impelido pela cobiça, às vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para nela roubar o que cobiça e mata aquele que se opõe aos seus propósitos. Este último é quase sempre um homem sem educação, com imperfeições, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro se faz com métodos e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescento até que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem como desculpar o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre tem tempo para refletir. Age, portanto, friamente, com o propósito premeditado. Tudo é estudado e calculado para matar com mais segurança seu adversário. É verdade que também expõe sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e desprezo pela própria vida.
mas há realmente verdadeira coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos bárbaros, nos quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá como uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais vivida na vida futura. Uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordelx, 1861. Observação. Os duelos se tornaram cada vez mais raros e se são vistos ainda de tempos em tempos dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, por isso tomava sempre as necessárias precauções. O sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no costume do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse costume demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir sua gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e munidos de lança, até o porte de uma simples espada, que se tornou mais um adorno e um acessório do que do brasão de uma arma agressiva. Outra característica do costume é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastavam para deixar livre o campo, ao passo que hoje os combatentes se ocultam hoje a morte de um homem e um acontecimento que causa emoção outrora, não desperta atenção. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbaridade, incutando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Meus irmãos, vocês me desculpem, mas hoje eu estou tropeçando nas palavras. Então, o duelo. Muitas vezes as pessoas são insultadas, né? E se ela não afronta aquele, não vai tirar satisfação, muitos ainda chamam elas de covarde. Se é um fraco, vai lá tirar satisfação. Ficam pondo lenha na fogueira para ver aquilo pegar fogo. Então, muitas vezes a pessoa ficar calada é muito melhor para evitar maus maiores, né? Então, se às vezes uma pessoa não ofende e a gente ficar discutindo, a coisa vai pegando fogo e acaba saindo em morte. Então, tem aqueles que ainda vêm nos cobrar: nossa, como você é covarde, como você é fraco, o outro te insultou e você não fez nada, ficou calado. Ah, se fosse eu, tinha dado na cara dele, tinha matado ele, né? Colocam mais lenha na fogueira. Então, o duelo, antigamente, na era medieval, até muito antes disso, né? Muitos eram feitos assim num campo, só com algumas testemunhas. Outros eram feitos em plenas ruas, né? Como a gente vê naqueles filmes de faroeste de antigamente, quando o duelo era feito na rua, aí aquele que tinha melhor pontaria matava o outro, né? Então, aquele que morria, quem que ia chorar por ele? Talvez só a sua família. Os outros olhavam embora como se nada tivesse acontecido, como se aquele sangue, aquela derramada, aquela vida destruída não fosse um nada. E aquele que saiu vitorioso iam junto com os amigos beber e comemorar. Fui melhor do que o outro, sou vitorioso. Mas, como Deus está em nossa consciência, uma hora o remorso vem nos cobrar. Quando poder parar e pensar: nossa, eu tirei a vida daquele pai de família que mal sabia usar uma arma, sendo que eu sabia com certeza que ia matá-lo, que ia ser o vencedor. E agora, como que está aquela família, aquelas crianças, ou aquele homem, aquele pai de família que às vezes cuidava dos seus próprios pais? Então, sempre tem aqueles que sofrem a consequência daquele ato do duelo, a família, os filhos que ficaram sem pai. Então, antigamente, isso era normal, né? Não se eram julgado nem culpado aquele que matava. Um exemplo é a história de Romeu e Julieta. Duas famílias que se odiavam e quando encontrou um de um lado, outro do outro,
foram se duelar com a espada e o Romeu acabou matando o primo da Julieta, né? E como muitos conhecem a história, que acabou com Romeu e Julieta morrendo. Então, isso já acontecia, né? Então, é muito triste pensar o que nós fizemos, se a gente for refletir, o que nós fizemos há 2.000, a 3 milhões, ou a 10 mil, a 500 mil anos atrás, que coisa terríveis nós seres humanos fazíamos, tirávamos a vida dos nossos irmãos como se estivesse matando uma galinha, sem respeito nenhum, sem preocupar que ali tinha uma vida que foi Deus que criou e que ninguém tinha o direito de tirar. Só que naquele tempo, seres humanos, nós seres humanos, eram muito pouco esclarecidos sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Jesus. E antigamente, muitos poucos tinham em sua casa a Bíblia para ler sobre a vida de Jesus. E muitas vezes é escrita em latim, e quase ninguém conhecia latim, como é que ia ler a Bíblia? Né? Até que depois ela foi permitida que todo ser humano tivesse uma Bíblia em casa. Então, nós passamos a ter mais conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus. Aí o ser humano passou a melhorar, né? Através do conhecimento das coisas que Jesus nos ensinou. Então, naquele tempo do duelo, alguns conheciam Jesus, outros nem acreditavam em Deus. Então, para eles, matar um ser humano não era nada. Mas quando, como o irmão fala aqui, quando a caridade for a regra da conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e palavras a essa máxima: não façam aos outros que não gostariam que fosse feito a vocês. Então, quando o homem passou a conhecer isso e colocar em prática, ele passou a não aduelar mais, a pensar: eu não vou querer que façam comigo o que eu vou fazer com o outro, então deixa eu mudar a atitude. O outro me ofendeu, deixa eu deixar para lá, né? Então, o irmão nos diz aqui que às vezes um ladrão entra em uma casa simplesmente para roubar, mas conforme o que acontece, ele acaba tirando a vida daquele que impediu o roubo. Então, foi um ato assim não pensado, agiu assim espontaneamente. Mas o duelista, ele age friamente, porque ele tem tempo para pensar, raciocinar, né? E como o irmão fala aqui, muitas vezes o duelista é uma pessoa de sociedade que tem mais conhecimento, né? Que vai duelar com aquele que se sentiu ofendido, o ofendido que se sentiu no direito, né? De ir lá limpar o seu nome, que às vezes até com falsas ofensas, né? Aquele duelista que tem conhecimento, aquele que sabe usar a espada e a arma, às vezes ofende o outro com palavras, com uma porção de coisas para provocar o outro, tirar a sua vida e muitas vezes ficar com a sua esposa, com segundas intenções, né? Vou ofender ele, vou desafiar ele, que assim eu mato ele e fico com a esposa dele. Tinha isso também. Então, muitas vezes aquele que foi ofendido sentia no direito de se defender e às vezes ia enfrentar o outro, até sabendo de antemão que poderia morrer porque ele mal sabia usar uma arma e que o outro era muito melhor, mas ele achava no direito de defender a sua honra. Aí acaba morrendo. Ele vai sofrer as consequências disso? Vai, porque devia ter pensado melhor, senão vou deixar para lá, ou senão eu vou com palavras para conversar com ele. Você me ofendeu, você não devia ter feito isso, você desonrou a minha família, né? Mas ele optou pelo duelo. E aquele que ofendeu também vai ter que responder perante a justiça divina quando a sua consciência começar a cobrar através do remorso. Você tirou a vida de um pai de família, a hora que você fez, você destruiu um lar. Então, como os irmãos nos falam aqui, antigamente era muito esse costume, com a evolução do ser humano, conforme o ser humano foi evoluindo espiritualmente, moralmente, esses duelos foram deixados de lado. Muitas vezes as pessoas andavam armadas só por ostentação, mas nesse só por ostentação, às vezes numa hora de uma briga, de uma confusão, acabava usando a arma. Por isso que eu acho, na minha opinião, que as pessoas não devem ter uma arma de fogo dentro de casa, arma nenhuma, porque muitas vezes, numa briga, numa confusão, que a pessoa está de cabeça quente, ela vai lá e pega a arma e tira a vida do outro. Se ele não tivesse arma, ficaria só nas palavras, né?
E muitas vezes, quando a pessoa está desesperada e pensa em suicídio, se ela não tiver nenhuma arma em casa, fica mais difícil para ela suicidar. Mas se ela estiver desesperada, eu tenho uma arma, eu vou lá e vou tirar a minha vida. Então, como o Bolsonaro permitiu aí as pessoas terem arma em casa, isso só aumenta a violência, isso só aumenta os suicídios, porque muitas vezes, como eu disse, a pessoa no momento de desespero, se ele tem uma arma, ele vai tirar a sua própria vida. Então, a arma leva a pessoa à violência, né? Então, em vez de melhorar a violência, só piorou a violência. Então, a arma só traz destruição, só traz a morte. Claro que não existe só arma de fogo, existem outras armas, mas a arma de fogo mata, né? Como a arma branca, que é a faca. Então, nenhuma arma deve ser usada como ser humano. Ninguém tem o direito de tirar a vida do ser humano. Então, graças a Deus que esse tempo passou, porque o ser humano foi evoluindo. Mas desde a idade da pedra, né, que os homens lá já começaram a pensar, raciocinar, já começava os duelos de um brigar contra o outro, né? Eu quero a sua mulher e vou lá e mato o outro, e que aquela briga. Então, desde que o ser humano começou a pensar, e pensando mal, usando mal o raciocínio, porque não tinha conhecimento, já se ia matando uns aos outros. Então, só que depois, na Idade Média, o homem já tinha mais conhecimento das coisas de Jesus. Depois que Jesus veio, Jesus deixou os ensinamentos dele: não matarás, não desejará a mulher do próximo. E muitos fazem isso, matando, muitas vezes a mulher tirando a vida do homem porque não quer que ele fique com outra mulher, e assim vai ficando aquele duelo, aquela briga. Então, meus irmãos, o duelo não existe, como eu já disse, só através de armas. E nós também estamos sempre duelando conosco mesmo. Se nós quisermos ver o nosso maior inimigo, é só a gente se olhar no espelho. Nós somos nossos maiores inimigo. Por falta de conhecimento, por ignorância, por preconceito, né? Nós tomamos más atitudes, temos más pensamento. Então, a gente acaba duelando conosco mesmo. Quando a gente tem o conhecimento do Evangelho, das coisas de Jesus, a gente também continua duelando. Tipo assim, puxa vida, aquela pessoa me ofendeu, eu devo ir lá tirar satisfação, brigar com ela, xingar, fazer isso. Mas se eu já tenho conhecimento das coisas de Jesus, eu vou pensar, não, Jesus ensinou a perdoar, então eu vou perdoar. Ela me ofendeu, eu deixo a justiça na mão de Deus. Então, o tempo todo nós também estamos duelando conosco mesmo, com os nossos defeitos. Quando a gente pensa, puxa vida, eu tenho esse defeito, mas todo mundo tem, por que eu não posso fazer isso? Todo mundo tem esse defeito. Então, a gente fica duelando conosco mesmo. Isso é ruim? Não é ruim. Quando a gente usa esse duelo com o conhecimento do Evangelho de Jesus para combater o mal dentro de nós, quando nós ficamos no nosso pensamento, isso é errado. Então, se é errado, por que eu vou fazer? Por que eu estou com essa vontade? Oh, meu Deus, dá-me força, eu não quero fazer isso, eu sei que isso é errado. Então, a gente duela com a gente mesmo. E com isso, nós vamos combatendo os nossos maus hábitos, né, os nossos más costumes, e vamos nos tornando melhor. Isso quando a pessoa tem o conhecimento. Disso sai vitoriosa, porque já conhece o Evangelho e sabe, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Isso vai nos ajudando a nos tornar seres melhores. Mas quando nós ficamos duelando conosco mesmo e não temos conhecimento nenhum, o outro veio e jogou uma pedra em nossa janela, a gente vai com um pau lá espancar ele. Aí isso é mal. Então, o tempo todo nós estamos duelando conosco mesmo. Então, é isso que vai fazendo com que a gente vai tirando todo o lixo de dentro de nós, né? E plantando boas sementes, a semente do bem, a semente do amor. Quando a gente põe o amor de Jesus Cristo em nossa mente, em nosso coração, nós mudamos as nossas atitudes. Porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa, depois a gente fala e depois a gente faz. Por isso que nós precisamos raciocinar muito sobre as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos, para que sejam de mudança para o bem. Então, vamos sim duelar conosco mesmo.
Vamos ver o que nós estamos fazendo de errado. Não quero mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Vamos brigar conosco mesmo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não vou fazer isso porque isso é errado. Eu já conheço Jesus e eu não vou fazer isso. Jesus está no leme da minha vida. Assim, a gente vai combatendo o mal dentro de nós. Desculpa, meus irmãos, eu estou ficando resfriada. Então, minha cabeça hoje está assim, meia ruim, eu não estou conseguindo nem estar lendo direito. Vocês me desculpem aí. Então, meus irmãos, nós somos nossos maiores inimigos, porque são as nossas más atitudes que nos faz cometer coisas erradas e depois nós sofremos a consequência de nossos atos. Aí, quando vamos arrepender, já é tarde. Então, se alguém nos ofender com palavras, vamos lá, vamos conversar. Se nós erramos, vamos consertar os nossos erros. Não precisa ser através de tirar a vida do outro, de ficar duelando com o outro com maus pensamentos. Vamos amar mais, vamos perdoar mais. Afinal, Jesus já veio à Terra há mais de 2000 anos. Nós estamos muito lentos em nosso progresso espiritual e moral. Muita gente conhece Jesus, mas não muda de atitude. Muitos pensam, todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Mas vamos pensar. Os dons de Deus estão dentro de nós. Em nossa consciência está todas as leis de Deus. A pessoa pode falar que cometeu aquele ato porque não sabia que era errado, mas a nossa consciência sempre nos alerta. Olha, isso está errado, não faça isso, né? Então, como a gente vê naqueles desenhos, quando a pessoa, né, às vezes a gente vê em desenhos, até em novelas, né, quando a pessoa está pensando não sei o que eu faço. Aí fica aquele capetinha de um lado falando, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. E do outro lado fica o anjinho, não faz isso, tá errado, tá errado. Então esse é o duelo que existe dentro de nós. Um capetinha falando de cá, nos incentivando ao mal, e o anjinho de cá nos incentivando ao bem. Né? Até tem gente que fala assim que existe o anjinho do mal, o anjinho do bem. Não tem nada de anjinho do mal, não. Esse mal está dentro de nós mesmos. Nós é que o criamos, não foi Deus. Então, quando a gente vai tomar alguma atitude, a gente fica, né? Parece aquele damanzinho, que capetinho ali, parece um anjinho. Aí é o nosso livre-arbítrio. É o nosso raciocínio que nós estamos usando. Eu devo fazer isso ou eu não devo fazer? Então, sim, devemos usar o nosso raciocínio de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso conhecimento, para tomarmos atitudes certas e não ficarmos duelando com o nosso próximo e nem conosco de maneira que vamos fazer mais mal para nós mesmos. Então, Deus está em nossa consciência. Então, vamos refletir mais, vamos ouvir a nossa consciência, né? Então, nós cometemos muitos erros em vidas passadas pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Mas hoje em dia está muito fácil de buscar os conhecimentos. Hoje em dia existe biblioteca onde você pode pegar bons livros e ler. Hoje em dia existem tantas religiões onde você pode se encontrar na sua religião. Né? Não importa a religião, encontrar com Deus e colocar Deus em nossas atitudes. Então Deus nos ama muito, Ele quer a nossa felicidade, por isso Ele colocou as suas leis em nossa consciência, para que possamos refletir. Hoje não temos o direito de falar mais, eu não sabia disso, eu não conhecia isso, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular e lá tem muitas coisas boas para aprender, para ouvir, né? Sobre o Espiritismo, sobre qualquer religião tem. A gente pode escolher a religião que a gente quiser, aquela com que a gente mais se identifica. Eu amo o Espiritismo e dou graças a Deus pelo Espiritismo ter aparecido em minha vida, porque o Espiritismo tira esse véu dos nossos olhos, nos mostra os caminhos certos, mas não nos obriga a nada. Só nos mostra que nós temos o livre-arbítrio de escolher o nosso caminho, escolher as nossas atitudes. E conforme nós escolhermos, nós vamos responder por ela, o bem ou o mal. Então, se sofremos, a culpa é só nossa. Não é de Deus, não é de ninguém. Foi as nossas más escolhas. Então, se vamos duelar conosco mesmo, vamos fazer com que o bem vença o mal dentro de nós. Que o amor e o bem seja cada vez mais forte dentro de cada um de nós. Assim nós vamos cometer menos erros. Assim nós não vamos
ficar duelando com nossos irmãos através de maus pensamentos. Então, meus queridos irmãos, esse é o evangelho de hoje, a segunda parte do duelo. Então, vamos raciocinar, será que a gente não está duelando muito com os nossos irmãos? Né? Falando, oh, bem feito, tomara que ele sofra. Isso é duelo. Se o outro estiver lá em oração, vai voltar tudo para nós é que vamos ficar mal. Se o outro estiver bem, nem vai fazer cosquinha nele. Então, nós estamos fazendo mal para nós mesmos quando nós desejamos o mal para o nosso próximo, quando nós pensamos mal do nosso próximo, quando nós falamos mal do nosso próximo, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Que tudo aquilo que a gente criticar nos nossos irmãos, mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer a mesma coisa ou pior. Tudo que vai, volta para aquele que enviou. Então vamos enviar mais amor para os nossos irmãos, mesmo para aqueles que desejam o mal para nós, vamos desejar o bem para ele. Assim vamos ser mais felizes, né? Vamos perdoar mais, vamos amar mais, vamos diminuir os inimigos e fazer mais amigos, né? Vamos transformar os nossos desafetos em afetos. Mesmo que a pessoa não queira olhar para a nossa cara, não goste de nós, vamos desejar todo bem para ela. Vamos ser muito mais felizes. Que o amor de Deus, meus irmãos, possa reinar em nossos corações e em nossos pensamentos. Assim, vamos semeando amor à nossa volta, ao nosso redor, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vocês que estão me ouvindo mais uma vez. Obrigada a todos vocês que me ouvem. E agradeço a Deus e essa oportunidade de estar fazendo esse evangelho, de estar participando desse banquete de amor que me fortalece, que me dá mais força e mais fé em Jesus, em Deus, nas coisas divinas, que me faz eu querer buscar mais, ter mais conhecimento para colocá-la em minha vida. Pois não adianta ter conhecimento se não colocarmos em prática. Que Deus abençoe a vocês, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo reine no coração de todos vocês, no coração de toda a humanidade. E peço aos meus irmãos, vamos orar mais pelo nosso Brasil, pois o nosso Brasil está sendo muito bombardeado pelos espíritos das trevas, pois o nosso Brasil é o coração do mundo, é o país que vai acolher muitos irmãos de outros países, e as trevas não querem isso. Então vamos rezar, vamos orar muito para o nosso Brasil, para o povo brasileiro, para que o amor, pois o povo brasileiro é um povo muito alegre, que tem muito amor no coração, o povo brasileiro é muito caridoso, mas ainda existem muitos irmãos que ainda estão fracos, e as trevas conseguem pegá-los e fazer com que o ódio fique em seus corações, que o mal reine em seus corações. Então, meus irmãos, vamos orar muito para o nosso Brasil, pois esse Brasil, esse país maravilhoso, ele ainda vai ser um país muito, pois ele é rico, mas as suas riquezas vão dobrar, pois os seres humanos, todos nós estamos aqui para nos tornarmos seres melhores, e o povo brasileiro é um povo bom. Então vamos orar para que as trevas não vençam o povo brasileiro, que o povo brasileiro possa se tornar cada vez mais forte na fé e no amor, pois o Brasil é o país onde mais tem religiões, onde mais a fé e a caridade, a compreensão, o amor é praticado. Os outros países também têm isso, mas o nosso Brasil tem todas as religiões, e toda religião boa transforma o ser humano num ser melhor. Então o Brasil, pelo que me parece, é o país mais cristão que existe, onde existem mais cristãos, onde existe mais espíritas, onde existem muitas religiões. Então, o Brasil está sendo muito amparado por Jesus, por São Miguel Arcanjo, pois ele é o coração do mundo, ele é o país que vai amparar todos os nossos irmãos. Então, vamos orar muito, né, para o povo brasileiro, pois o nosso país, meus queridos irmãos, está sendo muito bombardeado pelas trevas. E vamos orar muito também para todo o planeta Terra, para toda a humanidade, os nossos irmãos no mundo inteiro, principalmente nos países onde está tendo guerra, né? A Covid aí está aumentando, muita coisa ainda está para acontecer, então nós temos que estar com o nosso coração aberto, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o nosso coração no amor, na caridade, no perdão e principalmente na fé em Jesus,
a nossa querida doce Mãe Maria. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo os envolva, que os refúgios da doce Mãe Maria desça sobre todos nós, nos dando muita paz, muita harmonia. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus e da doce Mãe Maria, de São Francisco de Assis e a sua falange de amor. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita luz, muita paz em seus corações. Que assim seja, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.